sistema ainda não apresentou aí a parte do salvamento e gravação, então a gente vai adiantando um pouco para ver se vocês conseguem ver a aula gravada. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos quem nos ouve agora. Né? Ontem nós tivemos a videoaula, contou com a participação, então, do Tiago, da Luísa, da Lúcia, né? E foi muito bom, muito agradável, da Josiane também, né? Muito bom. E, então, a gente vai rapidamente passar os slides, a gente mandou para vocês no seu arquivo pessoal, então está mais fácil. Eu vou mandar novamente, esses slides também foram aí ampliados um pouco, eu vou mandar novamente no e-mail pessoal de vocês. Então, só prestem atenção nas partes principais que a professora Lídia pediu para a gente ficar atento, né? Para a gente, então, se organizar bem, planejar bem. Por quê, pessoal? Nós vamos ter o quê? Mudanças, principalmente na parte da avaliação do exame presencial do final do módulo. Então, eu vou começar a exibir os slides, né? E, então, prestem atenção. E, se tiver dúvidas, você manda pelo correio técnico. Tudo bem, então, gente? Então, vamos lá, uma repassada nesses slides, aí para a gente ficar bem atualizado, compreendendo bem as mudanças que foram introduzidas para esse semestre. Não são iguais ao que tinha no semestre passado. Então, espero que assistam a regravação, que o sistema funcione direitinho, né? Para vocês poderem entender e ficar bem preparados. Então, eu vou compartilhar a tela, vai acabar saindo a minha imagem. Espero que dê tudo certo. Tá bom? Então, gente, um abraço para todos e vamos começando. Então, eu vou compartilhar a tela e aonde a minha imagem vai subir, vai ficar no cantinho. Fiquem atentos que eu vou estar passando aí nas agendas principais para reforçar esses avisos da professora Lídia, que mandou um abraço para vocês, mas pediu que nós orientemos bem os alunos para que não haja problemas, não haja aí ansiedade, nada disso. Tá bom, então, gente? Então, tá. Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar a tela, certo? E aí, então, a gente vai começar a passar os slides. Tudo bem, gente? Então, eu vou compartilhando a tela e vocês vão começar a passar os slides. Então, boa tarde para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? A gente vai começar a falar sobre aí as agendas, né? As agendas que estão no período de recuperação. Essas são as mais importantes que estão aí, né? E, então, o slide 2. Slide 1 é aquele que convida, tem o link da videoaula, e a gente já não está mais aí nessa parte, não é mesmo? Então, a gente parabeniza a todos que aproveitaram o primeiro período de recuperação e colocaram em dia suas atividades em atraso, né? Nós vamos para o segundo período de recuperação, pessoal. Por quê? As agendas de 1 a 5 não abrem mais e a gente está, então, nesse período, que compreende as agendas de 6 a 9, que vai de 4 a 10 a 14 do 10. A agenda 9 até 7 do 10, ela tem menção plena. Após essa data, ela já tem menção B, por quê? Ela é concomitante. Não é mesmo? Então, vejam isso, né? Então, acompanhar informações acadêmicas e qualquer dúvida, enviar correio técnico. Vocês viram que nós terminamos aquela fase do primeiro período, onde a gente tinha as agendas de 1 a 5. Nós terminamos, lá informações acadêmicas, fiquem atentos, e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar, mandar o correio técnico, certinho? Temos um fórum de dúvidas, acesso a minhas turmas, canal de comunicação ativo. É onde vocês têm aí, está aí, então, um depositário, né,
de todas as agendas. Então, se você tiver qualquer dúvida de uma agenda passada, que era a programação, você pode ver lá. Tudo bem? Então, isso que a gente quer mostrar também aí para vocês, certo? Facilitando o acesso para todos os alunos. Então, pessoal, voltando aí, nós estamos no segundo período de recuperação, né? E também as atividades da Agenda 10, que foram mandadas ontem, que foi a abertura dela, né? Então, a gente teve todas essas observações para vocês ficarem atentos, né? Então, tem também Agenda 12.1. Inclusive, ontem foi muito interessante a participação do Tiago, da Josiane, da Luísa, da Lúcia. Foi muito importante, viu, pessoal? Eles fizeram perguntas, tiraram suas dúvidas. Então, por que 12.1, professor? E a 11? Tem a 11, sim. Só que nós temos que prever um tempo para o aluno fazer o curso. Então, abriu, ela está aberta. Se for lá na 12.1, o que vou fazer lá, professora? Você vai fazer mais um curso para complementação da carga horária do curso. Então, foram colocados duas agendas a mais. 7.1, já fizeram. Quem não fez, por gentileza, faça, porque está no período de recuperação. O que é isso, professora? Aqueles que ainda não viram. É um curso para o quê? Complementação da carga horária e ele é feito numa plataforma que é o MOOC. O MOOC é uma plataforma de curso do Centro Paula Souza, e lá, então, você vai fazer o curso. Está tudo lá. Aonde, professora? No fichário. Não tem onde procurar. Está no fichário, todas as orientações que estão lá. Já antecedendo, quem não fez a 7.1, o que precisaria fazer, professora? Na 7.1, se cadastrar na plataforma. Se tiver algum problema, lá mesmo tem um site que você pode entrar para tirar as dúvidas, e, em caso de algum empecilho, pode mandar correio técnico para a gente, então, acompanhar isso. Então, 7.1, gestão do tempo. O que tinha que fazer, professor? Você tem que ir lá fazer o curso, é um curso de 6 horas. Se não permanecer no curso, o sistema não emite o certificado, certinho? Então, veja isso com muito carinho, muita atenção. Para 7.1, quem não fez era certificado, fazer a sua matriz do tempo, terminou, então, colocar essa matriz aonde, professora? No fichário. Pode tirar a linha de grade, porque assim, gente, o que é obrigatório? Tem que vir o certificado anexo. Essas duas questões pode fazer tranquilamente no corpo do texto do fichário. Tira as linhas de grade e faz a sua matriz do tempo, que é solicitado lá mesmo. Então, início. Entrou 7.1, clicou no site, cadastrou na plataforma e começa o curso lá. Se não ficar no tempo adequado, o sistema não emite o certificado. 7.1 entrou onde, professora? Entrou no período de recuperação. Para quem? Para quem não fez, certo? Ou alguém que esqueceu, pediu para refazer. E entrando a 12.1. A 12.1 é mercado de trabalho, então lá vai fazer o curso, fazer cadastramento quem não fez. E o que é para fazer lá, professora? Você vai fazer um texto aí de 4 a 5 linhas ou mais, no máximo aí, que não seja muito extenso, mas também que não seja muito curto. É um texto, né, que você aproveitou lá do curso Mercado de Trabalho. A gente tem aí, por experiência, e relatos maravilhosos que o pessoal já fez o curso e gostou muito, certo? Acompanhamento do curso, pessoal. Para verificar se está faltando alguma atividade, acessem no menu lateral, no AV, clicando em informações acadêmicas. Lá vocês encontrarão todas as menções, respectivos feedbacks das atividades postadas. Professora, então, olhou lá, eu fiz, não está mediado, imediatamente, professora, por favor, me verifique, certinho?
Então, as agendas de 1 a 5 e também até 6, né, dos que fizeram, elas já foram mediadas nessa primeira passada. Agora vem vindo o período de recuperação, que compreende, então, as agendas de 6 a 9. Opa, professora, a 9, ela está em curso, que a gente já falou agora mesmo, e reforçando, ela vai até o dia 7/10. Porém, o período de recuperação vai até o dia 14, então até o dia 7 ela é MB. Passou, deu um probleminha, vai para então período, e aí ela já vale B, estando tudo correto e consistente, certinho? Gente, aqui, ó, esse foi uma grande solicitação que a coordenação pediu para ver com carinho com vocês, para não ter aqueles problemas, mas eu não sabia, eu não fui orientador. Então, Conselho de Classe Intermediário, o que é isso, gente? Presta atenção. Após esse segundo período de recuperação, realizaremos um conselho de classe, onde será deliberado que alunos que estiverem com menos de 50% de participação nas atividades não estão aptos para realizar a prova presencial, por não terem a frequência mínima de participação no curso, porque não daria para ter os 75%. Então, ali, o aluno não reúne condições. Atenção, casos de doença, caso de empecilho, por favor, vocês vão receber comunicação, se pronuncie. Então, isso tudo tem um equilíbrio, uma legislação amparando. Então, vamos verificar direitinho tudo isso. Só que a gente já tem essa orientação a princípio para que não cause depois transtornos no final aí do módulo. O Regimento Comum das ETECs estabelece que o aluno deve cumprir um percentual mínimo de 75% de participação nas atividades previstas no curso para ser considerado aprovado, certinho? Agora a gente vai ingressar, já falei o slide 3, vou indo para o slide 4. As novidades que ocorreram para o exame presencial, ok? A gente tem slide que vai voltar nisso de novo, mas a gente quer priorizar, principalmente nessa regravação, pontos importantes, né? Então, os alunos que concluírem todas as atividades de forma satisfatória receberão um bônus. Para onde isso, pessoal? Para o exame presencial. A gente adiantou no início, para isso ficar bem entendido, ter tempo para tirar dúvida, acompanhar esse percentual com bastante atenção. Então, por isso que a gente chamou atenção logo nesse slide, e a professora Lídia colocou no quadro de aviso ontem, eu reforcei e está aqui de novo. Então, após o exame presencial, como é que fica tudo isso, né? Os alunos que concluírem todas as atividades de forma satisfatória receberão um bônus no resultado do exame presencial, conforme segue. Bom, participação igual 100%, apresenta 3 pontos extras no resultado do exame presencial. Participação maior, igual, aí 90% e menor que 100, esse parâmetro. Acrescenta 2 pontos extras, onde só no exame presencial que ainda vai ocorrer. Participação maior ou igual a 80 e menor que 90. Então, acrescenta um ponto extra, onde? No exame presencial. Atenção, todas essas informações encontram-se aonde, pessoal? No manual do aluno. Não se esqueça que na Mediateca nós temos tudo que vocês precisam consultar aí. Por que o manual do aluno, professora? Porque lá você vai ficar bem orientado disso e outras informações que tem lá. Também como o manual do AV.
O manual do AV é onde o aluno vai navegar no ambiente virtual com todas as orientações. E isso é muito importante, não é mesmo? Lembre-se que nós tivemos um problema seríssimo com o bloco de notas. Os alunos estavam um pouco aí, ansiosos e preocupados porque não estava localizando o bloco de notas. Então, a gente disparou o quê? Disparamos tutoriais o tempo todo, atendendo, mas que bom que agora tudo isso vai se acomodando e se resolver. Então, está aqui. Isso para quando, professora? Para o exame presencial. Depois a gente vai voltar novamente no processo de avaliação. Então, 75% é obrigatório para quando chegar lá no finalzinho. Então, fiquem atentos nas atividades. Não há motivo para pânico, para desespero, nem nada. Acompanha, professora, sempre a informação bem presente, né? Bom, os slides que a gente colocou são esses, e vou mandar agora, pessoal, esses slides que irão novamente para vocês, eles estão mais atualizados e foram inseridos mais alguns, principalmente esses, com ênfase nessas orientações que nós tivemos. Mas, porém, todavia, contudo, está no ambiente virtual antes. Está lá, se você for ver no quadro do aviso, você vai achar essas orientações das mudanças aí do final do módulo. Bom, a reunião ela versou sobre agendas, videoaula, questões de prova, sobre o professor, roteiro, aluno desistente, já acabamos de falar o que vai acontecer, correção das agendas, atenção no refazer, atenção no período de recuperação de 6 a 9, né? Então, veja direitinho o que precisa refazer, se tem dúvidas, né? Bem, pessoal, aqui a gente colocou, estou indo rapidamente para o slide 7, onde a gente tem o ambiente virtual que vocês abrem. A gente procurou nesse slide e nos outros também evidenciar a navegação que está lá no manual do aluno, e aqui a gente reproduziu um pouquinho. Olha ali, tá vendo? Tudo que vocês têm, ó, meu espaço, aqui meu perfil, onde você consulta aí as informações acadêmicas, tudo certinho. Os fóruns, fórum de dúvida, cada agenda está lá no fórum de dúvida. Por quê, pessoal? Alguma vez o aluno perdeu, ou ele quer uma informação que já passou, ele não vai ficar procurando o tempo todo lá no Correio Tec. Não, está ali, foi no fórum. Agenda 1 está ali, agenda 2, agenda 3, está tudo ali para você rever. Muito importante, queridos, mantenha no seu dispositivo eletrônico o livro de estudos, porque a agenda de 1 a 5 ela fechou, você não vai ver mais, ok? Então, por gentileza, verifique isso. Aqui, pessoal, o nosso querido cronograma das agendas, né? E nós estamos aqui, agenda 10, vou falar um pouquinho dela também para vocês. E nós estamos aqui, né? Agenda 9 vence segunda-feira, então, verifica, perdão, a agenda 9, ela vence dia 7/10, que é segunda-feira, às 12 horas da manhã, tá? Então, 11h59, né? Para não ter correria. A gente colocou no slide 9 as mudanças dos procedimentos, atenção no prazo de envio das atividades das agendas, atenção nas datas de abertura e fechamento, veja também prazo de recuperação, que a gente já acabou de falar, e vai de novo. De novo, o primeiro período, de 1 a 5, não abre mais, as agendas, né? Foi de 6/9 a 16/9. Está terminado. Se tiver algum probleminha, professora, estamos no segundo, que vai das agendas de 6 a 9, termina dia 7/10 e vai de 4/10 a 14/10. E depois o terceiro mais adiante. O exame presencial, queridos, olha isso, tá bom? Olha, primeiro exame, qual é a data que nós temos? O primeiro exame é 30/11 na sua ETEC Polo. Então, bem bonitinho na sua agenda, na sua programação, anote lá. O segundo exame, ele é 14/12. Para quem, professora?
somente para os alunos que não alcançaram a média para aprovação e para casos de doença, né, previsto em lei. E só esse é para segundo exame. Não é como era antes, ficou diferente, tá? Então, verifica bem bonitinho, com calma. Dúvidas, professor? Então, estamos indo agora, pessoal, para o slide 11. Olha só, gente, cronograma do segundo período de recuperação, veja no manual do aluno, importância da frequência registrada pelas atividades realizadas de forma satisfatória pelo professor mediador. Então, foi feito um resuminho bem bacana, que a gente olha já no instantinho, consegue aí entender. Veja, pessoal, a gente está procurando sempre repetindo uma vez mais, para ficar bem esclarecido, certinho? Olha só, recuperação das atividades das agendas. Então, as atividades de recuperação abrirão de 5 em 5 agendas, de acordo com o nosso calendário, nesse segundo semestre. Então, a gente já tinha passado isso no slide passado. Professora, refaz, retoma, né? Então, o primeiro período já foi, nós estamos aqui, agora presta atenção aqui, gente. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Pronto, só subiu um pouquinho, vamos ver se ele se enquadra direitinho. Ó, aqui, ó, presta atenção nisso. Nós estamos aqui, certo? Considerando as recuperações entrega das atividades da Agenda 10, que vai, né? Recuperação e entrega da 10, que a 10, depois ela vai também para a recuperação, para quem não puder, por favor. No momento da segunda recuperação, os alunos que estiverem com o mínimo de 50%, que nós falamos lá no início da gravação, de participação, ainda terão a chance de realizarem as atividades das próximas agendas e garantir a frequência mínima de 50%. Então, até os alunos que estiverem com um mínimo de participação ainda terão a chance de realizarem as atividades das próximas agendas e garantirem a frequência mínima. Os que não tiverem, calma, que isso vai ter aí um conselho de classe intermediário para a gente discutir esses casos de alunos que não têm. Então, muita atenção nesse período que nós estamos, certinho? Aqui, pessoal, tem aquelas orientações que já é desde o início, para ler aviso, identificar agendas que abrirem para estudo cada semana, inicie lendo conteúdo, leia todas as sessões da sala de aula, né? Assistir o vídeo, como estudar, palavra da coordenação, que foi colocada na Agenda 0, e que está no manual do aluno, tudo isso. Acessar as atividades específicas, né? Pode ser texto, pode ser aí um texto, um fichário. Os textos do fichário, pessoal, eles são muito elucidativos e muitas vezes a gente vê que o aluno não está lendo o texto. Então, isso compromete depois o entendimento na hora de realizar a atividade. Então, isso é muito importante. Não esqueça de que cada atividade, semana, quinzenal, tem uma data limite de entrega, atividades de entrega após o prazo são desconsideradas, elas vão para o período de reclassificação. Estamos entrando no slide 13, sobre avaliação, que é um processo contínuo ao longo do período, por meio das avaliações formativas, com o objetivo de avaliar os conceitos estudados durante a semana. Então, terão 10 dias corridos para realizar a atividade da agenda semanal. E o professor, ele tem uma semana para fazer a correção. No período de recuperação, no primeiro período, pessoal, veja o que ocorreu. Nós tivemos uma avalanche de atividades, que é muito bom, que o aluno pôs em dia, porém,
demandou um tempo além da expectativa que tinha, mas foi tudo plenamente realizado, está tudo certo, e é só o aluno que vai olhar informações acadêmicas, se tem alguma coisa que precisa ser verificada. Para o slide 14, foram as mesmas orientações que a gente passou lá no início, que pediu que falasse logo de início, para, então, elucidar esse caso do conselho de classe, mas aí é lá depois do exame. Mas é bom que se tenha em frente aqui essa questão da participação e do bônus, né? Seria um bônus que vai ser acrescentado. A gente já falou lá, o quadro, veja, mas tanta repetição. É sempre bom. Então, pontua, pontua de novo, se não entendeu, volta, enfim, né? Então, isso é muito importante. Agora, nós temos aqui, pessoal, aí os exames presenciais, né? Os exames presenciais ocorrerão em datas previstas, a gente já colocou para vocês, das 9 às 12 na Soitec Polo, na caixa lateral à esquerda, você vai depois verificar aí isso. Isso o quê? Isso o quê? Os alunos que têm guarda religiosa ou aluno que tem aí atendimento especial. Então, ele precisa, no dia do exame, de um atendimento especial. Já olhei, não encontrei, mas se tiver, principalmente aqui, ó, guarda regime de guarda religiosa. Então, deverão fazer o upload no ABTEC, documentos, meu perfil, que está aqui, né? Então, ele vai encaminhar o quê? A parte lá, a comprovação da igreja, assinada pelo líder religioso, até a data informada pelo seu coordenador de curso. Olha, já veio, passou o prazo, mas se alguém não tinha visto, mas eu vi que a turma não tem, mas pediu para reforçar, porque vai que a pessoa não viu e depois fala em cima da hora, porque tudo isso tem um planejamento. Se é problema, condições especiais de estudo, né? Então, tem o documento médico ou do especialista que o acompanha. Então, esse aluno, ele tem um tratamento diferenciado e a parte da equipe do GEAD tem que comunicar isso como? No dia? Não, antecipadamente, porque precisa de uma pessoa. Se é guarda religiosa, precisa do documento que atesta que realmente ele é frequentador lá da igreja e assinado e datado pelo líder religioso, certinho? Vamos, então, entrando, pessoal, no slide 16. Olha ele de novo repassando a data aí do exame presencial, 30/11, 14/12, com aquelas condições. Só os alunos que, então, não conseguiu, problema de saúde, é que irão fazê-lo, né? E, então, vamos ver tudo isso. Segundo exame, tudo isso vai voltar à baila, vai falar novamente, mas tenham em mente essas orientações muito precisas, né? Então, a avaliação. As provas são na ITEC Polo, veja que a gente mandou na Agenda 10, a revisão 2, só que essas serão mediadas, a que a gente mandou lá na Agenda 5, não eram mediadas, na Agenda 5 ou 6, não eram mediadas e essas serão mediadas no bloco de notas. Certinho? Muito bem. Bem, aqui a gente já, a mudança nos procedimentos, vocês já viram, isso já foi colocado, slide 17, reforçando. 18, também é reforço sobre os materiais, a questão da mediateca, onde estão todos os materiais maravilhosos que tem lá para vocês consultar, fonte de referência. Põe lá o que você pegou. Fonte de referência, professor, eu não consultei nada. Não, você consultou a sala de aula. Que sessão que você consultou é fonte de referência. É site na web, pesquisa, endereço do site e a data do acesso. Só isso, né? Bem bacana. Então, está aqui.
Aí as atividades mediadas, vocês já estão entendendo, tem fichário, tem debate, tem blog, wiki e bloco de notas, são as mediadas. Não mediadas e importantíssimas. É você no comando e o joguinho lá da forca. Então, faça isso, pessoal. São atividades que já tem aí a correção nela, então, muito importante. Tudo bem, gente? Vamos ingressando para o slide 20. Nada mais é do que reforçando e reforçando as orientações. Aluno desistente. Como é que é desistente? Deixar de acessar o AV. Deixar de postar atividades por 10 dias sem justificativa. 2. Receberá aviso por e-mail por 2 tentativas registradas. O aluno não poderá retornar mais ao curso. Então, aqueles casos que você manda, liga, pergunta, o aluno não responde. Então, de acordo com as normas da legislação do curso, não pode, né? O nosso curso tem uma seriedade muito grande, né? Muita atenção na postagem da segunda atividade obrigatória, bloco de notas, blog a gente ainda não teve, registrar o título da atividade. Porque se você não registra, nós pegamos caso, pessoal, que os alunos alguma vez se confundem com atividades parecidas com aquelas que a gente pediu e ele põe lá. Aí você não acha, não acha quando põe. Não fez, ele fala, eu pus lá, professor. Então, segunda atividade obrigatória, principalmente quando é o bloco de notas. Põe lá direitinho, você olhou, você já abre e o tempo. Não precisa enviar arquivo anexo. A não ser que nós tivemos aí a agenda 7 e a 8, demandou aí tabelas, a 7 eu vou falar mais adiante, enfim. Em alguns casos, mas na maioria não coloque arquivo anexo, porque vai um tempo para o professor abrir, etc, etc, e vocês sabem que a agilidade é muito grande. Quais são os critérios básicos, professor, da correção das atividades enviadas, né? Então, os critérios básicos para a correção. Atenção, chat GPT, plataforma de resposta, utilize a sua redação própria. Copia e cola não pode, significa que houve prazo. Então, você consultou, não fujamos da tecnologia. Porém, consultou lá, você tem uma ideia para você compor a sua resposta. Vai aparecer alguma coisa? Vai, que tem lá, mas não por inteiro. Copia e cola e joga. Não, aí não houve construção de aprendizagem, pessoal. E não é isso que nós estamos aí orientando o tempo todo. Os senhores estão sendo aí estudando para ser sempre aprendizes e construção de conhecimento, não é? Então, isso que é importante. Então, mencionar a referência, tudo que a gente já falou, isso aqui, responda o que se pede, exemplifique se pedir, atenção, às vezes são 2 perguntas, procure postar as atividades no prazo, não deixe acumular atividades, comunique sempre com a tutora. Eu acho que vocês estão no caminho bem certo, eu tenho recebido. Os alunos, professor, aconteceu isso, não pude, deu isso, mas vou fazer, tenho dúvida ali. Então, isso é importante, essa fluência na comunicação, e a comunicação é fator-chave de sucesso no curso. Slide 23, pessoal. Novamente, vem reforçando as atividades e falando aí um pouco da agenda 6, 7, que fala... Desculpa, pessoal. Então, que fala sobre a contabilidade, né? A gente colocou aqui, quando o princípio da agenda 7, que deveria ser consultado no módulo 1, agenda 12, planejamento orçamentário. Mas por quê, professor? Porque lá tem balanço patrimonial, com mais extensão, com mais modelos para ver, né? E vocês têm ao manual do aluno, manual do AV, conhecer o ambiente virtual, né? Acesso às sessões da sala de aula, informações acadêmicas, meu perfil para você ver os feedbacks que está recebendo. Tivemos algumas preocupações com a agenda 7, é normal,
fala de contabilidade. Então, pessoal, você estudou nessa agenda que os relatórios financeiros, olha lá, uma das exigências que o técnico em administração, que vocês estão caminhando para chegar, é a questão de relatórios financeiros. Gravem bem isso. Como o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Então, relatórios financeiros, na Agenda 8, a gente tem também formação de preços, é um relatório que está lá, a formação de preço de um produto ou serviço. E ali ele está pedindo. Por isso, em contabilidade, é importante entender o significado da palavra conta. Conta é o nome dado na contabilidade aos componentes do patrimônio. Qual é a definição de patrimônio? Bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Então, ele está lá, vocês viram, né? Que o Razonete, ele é uma cópia, né? Ali do livro Razão e do balanço. As contas figuram lá como está no balanço, não é? E os elementos de resultado. O que é elemento de resultado? Receitas e despesas. Os valores das contas alteram à medida que a organização trabalha. Elas podem aumentar ou diminuir, e com isso alterar o patrimônio da organização. Atenção, pessoal, atenção na natureza das contas, e elas devem ser divididas em 2 grupos. Quais são os grupos, professora? Contas patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Contas de resultado, olha essas contas de resultado. Aí a gente falou sobre o razonete, e ele é representado em T. O que nós fizemos, pessoal? A gente mandou um arquivo de apoio que era para vocês pegarem, ele estava prontinho, e só jogar os valores, ele estava prontinho, pessoal. Talvez vocês não viram ou não observaram que estava prontinho. E lançar, então, aí as continhas, né? Ele é denominado gráfico em T, também poderiam ter feito aonde? No Word, tipo tabela, ou no Excel. Eu vi que teve alunos, uns fizeram tipo tabela, no Excel também, mas poderia ter copiado aquele que estava lá, já jogar e fazer o exercício tranquilo, né? Então, veja isso. O razonamento nada mais é do que uma versão, olha aí, gente, livro Razão, que estudamos na agenda anterior. Por meio dele é possível controlar separadamente o movimento de todas as contas. O controle individualizado das contas é importante para se conhecer os seus saldos, possibilitando a apuração de resultados e a elaboração de demonstrações contábeis, não é? Então, o DRC. Uma das vantagens em que se utilizar os rajonetes, é a simplicidade e a facilidade de visualização do movimento de débito e crédito. Então, ele é bonitinho. Está lá a conta, lá em cima do T, e você vai ver débito e crédito. Veja que o exercício que a gente colocou, todas as contas, elas tinham correspondência com a conta caixa. Slide 26. Então, estava aí armado, né? Aí o Razonete, a gente colocou um site para que vocês pudessem pesquisar e saber mais sobre aí o Razonete. Não sei se vocês consultaram, mas, por favor, pessoal, aproveite bem os materiais que nós estamos enviando, que vai te ajudar bastante, né? Bom, aqui vem uma orientação. No lado esquerdo, lado do débito, são lançadas todas as importâncias que representam saídas da conta. Já no lado direito, lado do débito, são lançadas todas as importâncias que representam saídas da conta, né? Então, veja isso.
Sendo assim, para controlar o movimento das contas, podemos utilizar o gráfico em T, em número igual ao das contas existentes da escrituração contábil. Por exemplo, conta caixa, fornecedores, conta veículos, etc. Esse mesmo gráfico em T foi utilizado para representar o balanço patrimonial. Lembra-se? Agora servirá para controlar o movimento individualizado das contas. Certinho? Bem, slide 27. Bom, eu mandei para vocês, pessoal, um modelo, não é aquele que nós fizemos, porque tem alunos que vai fazer, que não fizeram, então ainda não chega a correção. Então, vamos dar oportunidade para todos verificarem, mas foi um modelinho aí para vocês de um exemplo. Não é o mesmo, hein? Tá? Então, veja lá. Então, a gente tinha um rol de contas para lançamento, mas diferente daquele que é o atual. Então, tinha investimento inicial em dinheiro, tinha compra de veículo, tinha depósito no banco, saque no banco, e aqui está o quê? A resposta daquele exercício, desse é um exercício modelo, não é que está lá. Está prontinho, gente, olha lá, né? Então, tinha 50 mil, que era o capital social. Observe, pessoal, que o exercício, vou voltar lá, ó, ele tinha 1, 2, 3, 4 contas. Vamos olhar aqui o que aconteceu aí com essas contas. Olhando o exercício pronto, aqui ele desconfigurou um pouquinho, pessoal. Olha o que aconteceu. Ele acabou... Deixa eu ver se eu consigo subir. Não, ele está desconfigurado, mas eles estão na posição correta, né? Está na posição correta, apenas houve uma desconfiguração aí desse arquivo. Eles estão na posição correta e vocês estão observando. O capital social, olha, ele jogou com o caixa, tudo bem? A conta veículos que está aqui, ela jogou com o caixa, ela debitou veículos. Onde está ele? Lá no balanço patrimonial. Dá uma olhadinha para você ver lá que você vai encontrar. Então, ele debitou veículos e ele veio crédito de caixa. Quando houve, então, vamos voltar lá. Olha lá, gente. Confere. Aí houve um depósito no Banco Urupês e houve um saque nesse banco, que é C e D. Vamos voltar lá? Olha lá. Então, eles foram, banco conta movimento, está aqui registrado os valores, crédito, que era o Czinho, né? Era C, crédito não, débito, mas era o item C, então está lá 50 mil, e o crédito de 5 mil, que era 5 mil? Era saque para reforço do caixa. Olha lá, saque para reforço do caixa, certinho? Então, veja aí as transações que ocorreram. Então, tirou 5 mil da conta movimento no crédito e jogou lá no caixa. Então, é isso. Ele está desconfigurado, mas não perdeu aí a validade do modelinho. O que aconteceu? Aí, no final, o que aconteceu? Essa conta, a conta caixa, ela tinha 50 mais 5, ela tinha 50 mil, 55 mil. E aí, ele tinha em contrapartida 50 mil aqui. Então, o saldo que gerou, né? Eu tinha 55 mil no débito e 50 no crédito. Logo, ela está aí, então, devedora, né? Sobrou, ele ficou 5 mil devedora. Vamos acertar aqui. Aqui ele vai ficar, vírgula, outro zero, tá? 5 mil reais devedora. Depois pode fazer aqui com calma e fazer os acertinhos, mas tem uma ideia do que é fazer
esses lançamentos, né? Olha lá, certinho? Então, o saldo dessas contas. Olha a conta banco, conta movimento. Então, ela tinha 20 mil no débito e 5 mil no crédito. Saldo final também devedora. Pode colocar aqui dever, né? Dever, e essa aqui também dever, certinho? A gente colocou aqui. Como a aula estava ao vivo, daria para a gente falar mais sobre isso, certinho? Então, isso é uma estrutura de razonete e muitos alunos fizeram também o balancete. Não foi pedido o balancete, a gente só pediu os razonetes. E o balancete ele tem a finalidade de mostrar contas credoras e devedoras uma a uma, mas a gente não pediu. Tudo bem, então, gente? Então, a gente tem uma ideia da Agenda 7, depois ela era um debate que falava sobre a questão do contador, né? Muito importante, da figura do contador, para o controle, né, das empresas, enfim. Então, tudo de bom sobre aí a questão da contabilidade. É uma profissão muito honrosa e muito rentável. Então, se vocês se interessarem, tem ensino superior de contabilidade, nós temos algumas ETECs que têm só o curso de contabilidade. Também tem, mas em nível técnico, tá bom? Estamos ingressando para o slide 29, que é onde a gente está reforçando aí a questão dos vídeos, né? No módulo 1, aqui o orçamento financeiro e balanço patrimonial, e tinha na agenda a 12 do módulo 1. O aluno poderia estar lá se aprofundando, né? Aqui o orçamento tem um link que nós mandamos de estudo, resultado de exercício der outro link. Natureza das contas é o pulo do gato, gente, natureza das contas. Porque se você souber a natureza dela, é devedora ou é credora? Acabou, né? Deu o pulo do gato na contabilidade. Vamos indo mais um pouquinho. Para a Agenda 7, a gente já falou, né? A gente colocou aí sobre a parte das questões, né? Que a gente tinha... Não, a gente tinha debate. Então, aqui não vai valer porque estava na antiga, né? Todas as sessões da sala, as atividades, questões 2 e 4. Não, não, não. Essa aqui já não é com vocês, tá bom? Esse foi... Vou tirar aqui. Pronto, certo? Só acertando já aqui, gente. Pronto. Lembrando do material, vídeos, etc, etc. Então, da Agenda 7, pessoal, nós temos uma ideia, ela está voltando para o período de recuperação. Tendo dúvidas, não hesite em conversar, nós temos fórum, tem Correio Tech, né? Então, tudo isso. Slide 31. Está acabando, gente. Então, vamos lá. O MOC, que a gente acabou de falar lá no início, tem a 7.1, quando era na Agenda 7, agora a gente tem a 12.1. Então, está toda a orientação que a gente já falou no início do vídeo. Slide 32, né? Então, aí a gente tem a continuidade, né, das atividades, o fichário, né? Questões de múltipla escolha não se aplica para essa atividade que a gente tinha colocado, tá? Só que agora, pessoal, a gente vem vindo para a Agenda 8. Desculpa, Agenda 8. Formação de preços é aquela que demanda conhecer o quê? A questão da identificação de custos fixos e variáveis. Então, atividade fichário para a realização dos cálculos, lucro operacional, ponto de equilíbrio, dos valores indicados, e deve ser feito de modo completo no fichário. Por quê, pessoal? Porque, se não for completo, você não identificou que é custos fixos,
que é variáveis, você não vai adiante com os cálculos, porque um depende do outro. Então, no fichário, tinha essas questões para você, então, separar. Primeiro, identificar o que é custos fixos. Custos fixos são aqueles que, trabalhando ou não, a empresa tem que pagar. Atenção com a questão quando ele é despesa, né? Então, presta atenção. Então, custos fixos, variáveis. Aí você tem que colocar a margem de contribuição. Margem de contribuição, você vai depois para o ponto de equilíbrio, ok? Presta atenção nisso, tá bom? Ela está também voltada para o período de recuperação ou refazer. Então, vê direitinho aí. A segunda atividade da 8, sim, se aplica. São questões de múltipla escolha. Eu vi que alguns alunos tiveram algum probleminha, pessoal, com a questão 1. A questão 1 falou sobre assinalar a alternativa incorreta, e onde muitos alunos, sem querer, né, não prestou atenção e colocou errado. Mas, no geral, foram bem, acertaram questões de múltipla escolha, e só teve alguns problemas nessa questão 1, e eu observei também na questão 3. A questão 3, pessoal, onde que pegou ali? Salários da supervisão da administração. Ela é despesa. Então, ali, muitos alunos deu um tropeçãozinho, mas que bom que foi antes do exame, né? A gente chamou a atenção, pessoal, dos indicadores de desenvolvimento de competências que deverão desenvolver. Professora, quando a senhora está analisando, o que a senhora está olhando? Eu estou olhando aqui, ó. Se você identificou e diferenciou custos fixos, totais e custos variáveis de uma situação problema. Calculou corretamente o ponto de equilíbrio operacional e o planejamento orçamentário do produto solicitado. Então, apresentou a resposta. Analisar o mercado e calcular custos, tributos e margem de contribuição para compor o preço de venda. Então, isso que eu estou olhando lá. Então, quantos produtos tem, quantas marmitinhas precisa produzir para o quê? Ter o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, aonde aquela produção permite pagar custos, né, despesas e receitas. Isso está no livro. Então, que isso fique muito bem claro. A partir dali, ele começa a ter lucro. Lembre-se que no livro temos um gráfico e ele mostra ali naquele pontinho, ponto de equilíbrio. Equilibrou receitas e despesas, e a partir dali que ele vai ter lucro. Certinho? Vamos indo, pessoal, para o 33. Foi proposto, pessoal, na aula com os alunos, um exemplo. Exemplo não é o que está lá. Um exemplo para a gente discutir. Então, a gente conversou, estava o Tiago, estava a Josiane, estava a Lúcia, a Ana Luísa, e a gente falou sobre esse exercício que está aqui. Só para ter uma ideia, é um outro tipo de exercício, e a gente conversou com ele sobre isso. Mas fica, então, esse que foi pedido para vocês aí nessa agenda, né? Que era para vocês aí examinar aí a empresa Fit Delícia. Ela produz comidas congeladas com baixa caloria, denominadas a Body Fit. A empresa tem os seguintes custos para produzir uma unidade de marmitinha. Olha lá na margem de contribuição. Então, ele deu o rol aqui de produtos para fazer a marmitinha, e o cardápio é filé de frango à parmegiana, então acompanha arroz integral e cenoura com brócolis. Então, ele colocou aqui todos os gastos que teria aqui. Nesse caso, pessoal, a gente já vai observando que isso aqui são os custos variáveis. Atenção, pessoal, nesse exercício
Não foi colocado a hora trabalhada da cozinheira, mas poderia colocar. Se colocasse a hora trabalhada da cozinheira, ela seria custo variável. Já o salário da cozinheira, aí ele já é custo fixo. Por quê? O salário, trabalhando ou não, ela vai ter que receber salário. Então, vocês iriam dividir, identificar custos fixos, custos variáveis e fixos para poder fazer aí os cálculos. Então, elabore uma tabela identificando e quantificando os custos fixos e variáveis da empresa. Calcule a margem de contribuição e calcule, então, o ponto de equilíbrio, levando em consideração que cada marmitinha ela custa R$ 24, né? Então, a gente fez o cálculo, né, aí, do ponto de equilíbrio, mas a margem de contribuição, né? Então, preço de venda menos custo variável. Então, veja aí, muitos fizeram corretamente, outros tiveram alguma dificuldade, e isso é normal. Atenção, pessoal, que a margem de contribuição ela pode também ser expressa em porcentagem. Presta atenção com isso, tá bom? Então, pediu o ponto de equilíbrio e o cálculo dele, certinho? Então, isso que a gente tinha para a agenda 8, tá? Sobre a agenda 9, pessoal. A agenda 9, então, ela é concomitante com esse período de recuperação. Então, veja as instruções que a gente colocou nela sobre a agenda 9 e, então, ela está prevista aí o fichário e um debate. Por quê, pessoal? Essa agenda é muito especial porque ela inaugura as questões da administração como ciência e como eram feitas as operações no início. Como é que era que esses senhores, Ford, Fayol, Taylor, qual a contribuição deles para a administração, né? Então, muito importante isso. E depois vocês tinham um debate também para vocês falar com seus colegas, muito interessante. Então, essa era a agenda 9, ela termina, agenda 9, o prazo será dia 7/10, menção NB. Depois, ela entra para o período de recuperação, ela é concomitante. Então, no fichário, o que você tinha que fazer? Um texto. Um texto. O texto, você vai reunir o quê? Característica da produção industrial, citando contribuições dele. Então, quais eram as características? Então, esse texto tem que estar característica da produção industrial, citando as contribuições desses senhores, né? Taylor, Ford, Fayol, para a consolidação dos sistemas de administração da produção da época. Olha lá. Então, a dica para vocês assistir o filme Os Tempos Modernos, acho que muitos já assistiram, né? Compartilhe no debate com seus colegas suas reflexões ao modelo taylorista. Reflexões e sobre as críticas do modelo taylorista. Eu dei uma olhadinha no debate, vou olhar mais amanhã para a gente ver, né? Nessa agenda, vocês conhecerão o conceito de produção e operações, onde vem estoques, vem logísticas e a evolução histórica da administração da produção. Olha que bacana, gente. O próximo capítulo dará continuidade a esse interessante assunto. Pessoal, nós vamos ingressando no slide 38, nada mais é do que reforçando que nós temos um fórum, que estão todas as agendas depositadas. Aqui, os prazos de correção, né? Sobre aí quando é o debate. Então, primeiro que vocês acompanhem as mediações em informações acadêmicas, no caso da agenda Refazer, Refaça, e atenção aos debates, mínimo de 3 interações.
Só mais um pouquinho, pessoal. Atenção às cópias da internet, chat GPT não é permitido, e cite as fontes de pesquisa indicando o endereço eletrônico e a data de acesso. Os penúltimos slides, né? Vocês já sabem que as programações de atividades são enviadas todas as semanas pelo Correio Tec devido à extensão do arquivo. O quadro de arquivo, vocês vejam que sempre muda o verbo. Foi enviado, né, pelo Correio Tec devido à extensão do arquivo. Então, no quadro, ele não comportaria duas folhas. Então, a gente põe lá, tá bom? Notificando as atividades, será necessário ir para o Correio Tec. Porque uma vez o aluno está perguntando, mas a senhora colocou lá no quadro de aviso, mas onde que eu vou? Não, está lá no Correio Tec, bem bonitinho. Slide 41, nada mais que confirma que nós temos nesse módulo duas agendas que complementam a carga horária. De novo, na 12.1, você vai ter o certificado, primeiro assistir, se cadastrar lá, fazer o curso, e você vai mandar um texto com 4 ou mais linhas, menos não. É um texto, né, que você vai colocar lá, certinho? Então, a gente já está colocando para evitar. Aí, aqui a gente já falou. A tutoria, vocês já viram de manhã, de tarde, estou sempre por ali. Eu dou aula na ITEC de São Paulo e outras salas. Então, alguma vez você manda atividade, eu coloco. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Bom, eu agradeço então, aos ouvintes, né? Aos colegas que participaram, né? E muito obrigado, você não está sozinho, conte comigo para ajudá-lo sempre. E toda a nossa equipe está torcendo por vocês, a professora Lídia está sempre aí à disposição para, se tiver alguma dúvida que não foi solucionada com a professora. As dúvidas de emergência é com a professora. Depois, não solicitado, não resolvida é com a professora Lídia da coordenação, ou alguma coisa que não está no meio de mediação, né? Veja isso, pessoal. Aqui a gente colocou alguns, estou no slide 46, falando aqui do Facebook, do Telecurso Técnico. Lá estão, pessoal, mais questões de exame presencial passado. Tudo bem, então? E aqui tem outras também de exame presencial passado que vocês poderão estudar. Agradeço a atenção de vocês, pessoal, e espero que dessa vez o sistema possa funcionar corretamente e termos a gravação da aula, ok? Muito obrigada a todos. Eu vou interromper um pouquinho para voltar ao modo normal. Muito obrigado a todos, né, pelo comparecimento. O meu cachorrinho não está parando quietinho, mas ele está aqui. E vamos esperar, então, que dê tudo certo a gravação da aula. Qualquer coisa, os slides estão aí, mas eu espero que dê tudo certinho, no máximo até segunda, terça-feira. Pode ser que o sistema também pode estar com problema, mas está garantido os slides por aí. Tá bom? Então, gente, um grande abraço a todos. Muito obrigada, professora Escila. Só um momentinho. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Muito obrigada.
Tchauzinho, gente. Obrigada. Obrigada.